No primeiro vídeo, falamos que a proteção a dados é fruto de antigas discussões e avanços sobre privacidade e direitos humanos. Nessa linha, há algo que os titulares de dados devem ter o devido conhecimento. Há determinados tipos de dados pessoais chamados de sensíveis e que merecem uma atenção especial, mas também uma atenção redobrada, já que estão ligados ao pensamento político, orientação sexual, origem racial ou étnica, convicção religiosa ou filosófica e dados biométricos ou genéricos dos seus titulares. Para que uma organização possa tratar dados sensíveis, via de regra, deve haver o explícito consentimento do titular, ou então, hipóteses como cumprimento de lei, execução de política pública, estudos por órgãos de pesquisa, tutela de saúde, entre outros. O mau uso de dados sensíveis podem provocar, por exemplo, discriminação. Como? Imaginemos uma situação onde um titular deixa de ter acesso a um serviço, uma proteção, uma bolsa de estudos, etc., caso tenha uma posição política contrária ao controlador dos dados e esse dado sensível tenha sido levado em consideração no processo de análise. Para evitar esse e outros tipos de uso inadequado de dados sensíveis ou não, por parte do controlador, a lei define os direitos dos titulares sobre os seus dados. O primeiro ponto é que a lei deixa claro que todos os dados que dizem respeito aos titulares inequivocamente lhe pertencem. Não precisam ser dados básicos com nome ou endereço, mas qualquer tipo de dados. O registro da posição geoespacial fornecida pelo celular, mesmo não sendo explicitamente fornecido, é um dado pessoal e, portanto, de propriedade do titular. Afora as situações explicitamente permitidas pela LGPD, como a execução de política pública aplicada no ingresso dos estudantes nas universidades através do SISU, o tratamento de dados só poderá ser feito pelo explícito consentimento dos titulares. É por isso que é tão importante ler a política de privacidade exibida pelos controladores, pois é neste documento que será dito quais dados serão capturados, como serão tratados e, ao final, será pedido o consentimento, concordância ou não com os termos apresentados, no cumprimento do conceito da transparência. E sobre o aviso de privacidade e as situações onde a lei permite o tratamento de dados sem o consentimento do titular, falaremos no próximo vídeo. Há ainda um princípio na lei onde diz que o controlador só deve solicitar ou capturar dados que sejam necessários e pertinentes à finalidade informada ao titular e à prestação do serviço. Por exemplo, se os dados a serem solicitados são para efetivar uma matrícula, a informação de convicção religiosa do titular somente deveria ser requerida se fosse necessária a prestação deste serviço educacional. Destaca-se ainda, entre outros direitos determinados pela LGPD, o livre acesso aos dados pessoais, a segurança de dados, a não discriminação e a retificação dos dados pelo titular. E se o titular necessitar exercer algum dos seus direitos, como proceder? Ele deverá usar o canal de comunicação do encarregado de dados, que deve atuar perante o controlador em nome e defesa dos interesses dos titulares.